Olá, estamos na lição 7 da revista da Escola Dominical da CPAD, A Bíblia Transforma Pessoas, dentro do estudo da supremacia das Escrituras. A Bíblia Transforma Pessoas, lição 7 da CPAD. Eu me chamo Ronaldo Jean, sou presbítero da Igreja de Bom Sucesso, na congregação do Recreio, no Rio de Janeiro. E para mim é um prazer e um privilégio ler e estudar e repassar a você a palavra de Deus escrita na Bíblia. Devemos não só ler, mas também interpretar e aplicar a palavra de Deus, como diz em Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lição 7. A Bíblia transforma pessoas. A palavra de Deus tem o poder de transformar o caráter das pessoas, através de sua revelação e entendimento. Através de seus princípios e ensinamentos, se o leitor for um verdadeiro praticante da palavra, ele alcançará a transformação da sua vida espiritual e secular, material no caso. E não só isso, mas alcançará o principal, que é a salvação. O texto áureo dessa lição diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O tópico 1 da lição diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. O ponto 1, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus tem o poder de produzir, tem o poder de realizar aquilo que está condicionado a fazer. Como diz lá em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra de Deus é viva. Está lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não se trata de palavra fora de contexto, fora de época ou fora de moda. A palavra de Deus é atual para o nosso dia, viva porque jorra da fonte que jamais seca, como está em João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Deus dono da palavra, ele é vivo. Olha o que diz em Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Há um alerta para aquele que não acredita na eficácia da palavra. Os israelitas que se rebelaram contra a palavra sucumbiram no deserto. Você lembra muito bem. Hebreus 4:6 diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. A palavra de Deus examina os segredos do coração humano, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está escrito aí em Hebreus 4:12. A palavra é capaz de implantar um novo nascimento, uma nova vida, um novo coração, um novo caráter. A religião muda a rotina, mas a palavra de Deus muda o caráter. Anota isso que eu estou dizendo agora. A religião muda a rotina, mas o Evangelho, a palavra de Deus, muda o caráter. Você que está assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí agora e eu vou mandar para você um PDF dessa lição. E também não esquece, se inscreve, deixa um comentário e se inscreve no canal. A palavra de Deus é espada penetrante, está no ponto 2. O texto descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Texto de Hebreus 4:12. A espada aqui é usada como um símbolo, ela é uma arma e tanto serve para atacar o inimigo como serve para a defesa contra os seus ataques. E como é afiada dos dois lados, à medida que o soldado
o combatente se defendia, ele já estava atacando devido à espada ter os dois gumes e assim já estava destruindo o inimigo. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento à audiência do canal por todo o Brasil. Nós estamos sendo ouvidos, vistos na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Pará, Santa Catarina, Ceará, Fortaleza, minha querida Fortaleza, Paraíba. Muitas cidades do Brasil estão curtindo a nossa aula no canal. Jesus resistiu ao assédio de Satanás quando o inimigo tentou subjugá-lo com argumentos da palavra. Está lá em Mateus 4, do 1 ao 11, que ao ser tentado, o que Jesus fazia? Está escrito, está escrito. E com isso, ele derrotou o inimigo e os anjos vieram e o serviram. Também existe o uso da espada em Efésios 6,17, a espada do Espírito. Não existe nada que a palavra não possa transpassar, mas também nos deixa a convicção de que o julgamento de Deus é severo e justo ao mesmo tempo. Deus tem a soberania sobre toda a criação e sobre toda a criatura, mas aqueles que obedecem a sua palavra desfrutam das suas bênçãos e do seu descanso. Mas o que não obedece, não se arrepende, olha o que diz lá em Apocalipse 2,16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Não há resistência contra a palavra do Espírito. Deus tem a capacidade de sondar tudo que está oculto no mais íntimo do homem. Jeremias 17,10. Eu, o Senhor, esquadrinho, sondo o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você que está aqui nesse canal, aproveita agora, se não se inscreveu, vai lá e se inscreve, para ajudar o crescimento do canal. Se inscreve, ok? O ponto 3 diz, a palavra de Deus é apta para discernir. A palavra é apta para discernir pensamento, propósitos do coração, está no nosso texto, né? De Hebreus 4,12. Nada está livre do discernimento da palavra de Deus. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações são discernidas pela palavra. Os pecados são confrontados e revelados pela palavra. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra, ela descortina todas as possibilidades. Ela expõe tudo que está em oculto. O termo grego cardia, que traduzido como coração, se refere à nossa fonte oculta. Olha o que diz em Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem sentimentos em nosso coração que nós mesmos desconhecemos e algumas vezes pensamos que estamos na razão e no caminho correto. Mas Deus, através da sua palavra, é a melhor maneira para nos descortinar e nos levar ao caminho seguro. A palavra de Deus tem autoridade para julgar todo sentimento do coração. Ela pode julgar nossos pensamentos antes de se tornarem palavras e nossas intenções antes de se tornarem ações. E no tópico 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. O termo milícia é usado para designar um exército. E nesse mundo em que vivemos, ao colocar o pé para fora da cama, na maioria das vezes, nós já iniciamos o dia em guerra. Mas na maioria das vezes, nós que não pertencemos a esse mundo carnal, como diz João 5,19, temos que aplicar as armas da nossa batalha de maneira espiritual, mas não só nas batalhas contra o inferno, mas também nas nossas batalhas do dia a dia. 2 Coríntios 10,4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O apóstolo Paulo nos ensina que nossa luta é espiritual, não é carnal. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não devemos lutar com armas carnais, por mais que a luta seja da terra. Nós temos que usar as armas espirituais. As armas carnais deste mundo são as armas que o oponente, o seu adversário, usa. Então nós que temos o entendimento da palavra, não podemos fazer uso das mesmas armas. Quem é espiritual não usa arma carnal. E que armas são essas da nossa milícia que nós vamos usar também nos nossos problemas diários? Oração, palavra de Deus, amor, poder do Espírito Santo, jejum, prudência, que estudamos na lição passada. Tem um card aí que vai te esclarecer sobre prudência, se você quiser dar uma olhadinha. Paulo não lutava com mãos humanas ou com autoridade apostólica, mas com armas espirituais. Quando Pedro estava preso, a igreja usou essas armas espirituais e logo ele foi liberto. Está escrito lá em Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha aí uma arma espiritual sendo usada em uma batalha. Quanto mais usamos forças espirituais, mais temos vitórias nas nossas batalhas, mesmo que carnais. O tópico 2 e o ponto 2 fala sobre a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz o maligno. 1 João 5,19. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Cristo, por meio do espírito do erro. O diabo trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está lá escrito, 2 Tessalonicenses 2,4. Quando não obedecemos à palavra, você acha quem está recebendo a glória? 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira, mas o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. O nosso tópico fala da destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10,4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O poder de Deus é capaz de romper barreiras nas mentes e nos corações. O poder da palavra, o poder da verdade e a autoridade de Deus quebra as correntes e coloca o cativo em liberdade. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas 1,24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O ponto 3 fala sobre a destruição de falsos argumentos. Nós cristãos, para anular esses sofismas, quer dizer, esses pensamentos ou palavras que tentam induzir ao erro, usamos a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 10,5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existem falsos argumentos que tentam nos afastar da verdade. São ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, conceitos e reivindicações pretensiosas em oposição ao conhecimento de Deus e, com certeza, há empenho em tentarem manter o homem afastado da fé e da obediência ao Evangelho. O relativismo, por exemplo, nega a existência de verdades absolutas, afirma que a verdade não é algo fixo e, portanto, questiona valores bíblicos, que é algo que tem princípio, é algo fixo. O ateísmo rejeita a existência de Deus como um ser pessoal e autoconsciente. O secularismo, por exemplo, não aceita a influência da fé na vida em sociedade. E sabemos
que qualquer ensino que nega a doutrina revelada na palavra de Deus é heresia. Nós cremos na palavra. 2 Pedro 2:1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A Igreja de Jesus não pode negligenciar o ensino e a pregação da palavra de Deus. Temos que nos opor e oferecer resistência à iniquidade. Não podemos depositar a confiança e a esperança nas decisões políticas e judiciais. Não, temos que nos levantar na palavra. Temos que pregar a palavra. John Wesley liderou um avivamento espiritual no século XVI que mudou a visão da Inglaterra e trouxe mudanças sociais, porque esse mal que se levanta em nossos tempos nada mais é que pecado. Mas quando a palavra de Deus é anunciada em seus princípios, o Espírito Santo opera em vidas que são transformadas, destruindo aqueles falsos argumentos. Ponto 4. A destruição de toda a altivez. Todo aquele que se levanta contra o conhecimento e soberania de Deus é destruído. Olha o que diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo aquilo que serve de oposição à fé em Deus, o conhecimento de Deus, qualquer informação que tente não dar a glória devida a Deus ou que tente atrapalhar a conversão de pessoas. Olha o que diz em Atos 13, 8. Registra uma passagem sobre o que eu estou falando. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul, e o apóstolo Paulo o classifica como filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, inimigo da justiça e perturbador dos caminhos do Senhor. Está lá em Atos 13, 10. Tratamos com altivez, rebeldia, arrogância, a vaidade em que o homem muitas vezes se coloca de forma em que quer aparecer mais do que Deus. Vemos isso dentro de igreja muitas vezes. Pessoas que querem a sua própria exaltação. Romanos 12,16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na verdade, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, no caso Satanás, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 4, 4. Mas nós, com entendimento, temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. E só através da palavra toda altivez será destruída, como diz em João 16, 8 e 9. Depois você lê. Só o Espírito convence o mundo do pecado. E o tópico 3 fala: a Bíblia nos torna humildes. Isso é tremendo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos torna, ela nos faz humildes. O ponto 1. Deus aborrece a soberba. O resumo de soberba é estar em estado de elevação, ser orgulhoso, ou do tipo, eu tenho, eu consigo, coisas desse tipo. E muitas vezes, através das conquistas, entra em nós a soberba. E amar as coisas do mundo e amar a Deus, isso não é compatível. São totalmente diferentes. Se eu sou preso ao mundo, eu deixo de amar a Deus. Quem ama a Deus não ama as coisas desse mundo. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito na palavra. João 2,15. 1 João 2,15. Na verdade, as coisas do mundo são transitórias, são passageiras, temporais. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
Está escrito em 1 João 2,17. O soberbo se porta com arrogância e busca a sua exaltação por meio de riquezas, obtenção de títulos, não da glória devida ao Senhor. Com isso, não está reconhecendo a soberania de Deus. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Está lá em Salmo 10,4. Porém, a palavra diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4,6. O soberbo não alcança o favor do Senhor. Mas Gálatas 6,7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4,10. Obediência absoluta ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Está lá em Tiago 4,8. Ele nos liberta do saber terreno e nos presenteia com a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Ponto 2. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Não há outro, é por isso que seguimos. Graças ao Senhor. Ele é o melhor exemplo de humildade. Uma grande prova de que o Evangelho transforma as pessoas pode ser vista no apóstolo Paulo, um cidadão romano, soldado do império, perseguidor de cristão, está lá em Atos 9,5. Para você entender a dimensão e importância de Paulo para o cristianismo, saiba que ele foi autor de metade do Novo Testamento. Dos 27 livros que a gente estuda no Novo Testamento, 13 tem o seu nome vinculado. E mesmo assim, após todo esse evangelho, ele se coloca humildemente como o maior pecador. Está lá em Timóteo 1,15, que diz assim, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O próprio apóstolo Paulo, dizendo que ele era o principal pecador. Isso é uma forma, é uma maneira de mostrar toda a sua humildade. Por mais que ele liderasse um povo, por mais que ele escrevesse a várias cidades, várias cartas, o homem se colocava humilde, porque o Evangelho de Cristo fez uma total mudança dentro do seu ser. E em outra passagem, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7,24. A humildade, ela está conectada diretamente, interligada com a mansidão. Em Efésios 4,2, o apóstolo fala, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nos passa a ideia de humildade de espírito, submissão, suportando-vos. Não é aturar, não é aquilo que a gente imagina, eu tenho que aturar meu irmão. Não, ele nos passa a ideia de suportar. Sabe o que significa isso? Levar nas costas. É o sentido real da palavra, onde deixamos de lado todo orgulho e arrogância e passamos a ser servos, servindo, suportando, carregando. O próprio Jesus deixou sua glória por amor de nós e se fez servo em todas as situações da sua vida. Filipenses 2,7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deixou seu trono como Deus e se fez filho crucificado ao lado de criminosos, para que hoje pudéssemos estar aqui vivendo de maneira que ele nos ensina a viver. Ao tornar-se um ser humano, Jesus não cessou de ser Deus em sua natureza especial, mas ele abandonou a sua posição, trocando-as temporariamente pela condição de servo. Agiu com humildade ao lavar os pés dos seus apóstolos e disse que deveríamos fazer o mesmo. João 13,14 diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus não fez isso para demonstrar qualquer falsa modéstia, como faziam os fariseus. Nosso mestre não ensinava apenas teoricamente, mas instruía o povo e os seus discipulados com o exemplo.
E este é o padrão de disciplina e conduta que deixou a nós. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Ponto 3. A humildade é uma virtude cristã. Virtude é uma qualidade do que pratica o correto, o desejável, seja no campo da religião ou na sociedade em geral. A humildade como virtude deve ser uma prática do cristão. Os povos pagãos e as religiões antigas entendiam que a humildade era uma atitude negativa, de fraqueza de caráter. E quando o Evangelho convoca, na época dos apóstolos, a praticar a humildade, esse ensinamento vai na contramão da cultura e da religião da época. E em nosso tempo, muitas vezes, não é diferente. Se você se porta com humildade, na maioria das vezes, você é qualificado como introvertido, que não pode exercer liderança, porque você é muito discreto. Mas a palavra de Deus ensina que a humildade é uma virtude bendita. Mateus 5,3: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E Mateus 18,4 diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A humildade, ela antecede a honra. Está lá em Provérbios 15,33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Os humildes têm as suas orações atendidas. Olha o que diz em Salmo 10,17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Tenha por certo que essa virtude tem que fazer parte do seu currículo. Você, como cristão, tem que ter esta virtude.